Convidamos os irmãos a acompanharem a leitura do texto sagrado. São dois textos nesta tarde. O primeiro, Gênesis capítulo 11, do primeiro versículo até o versículo 9. E o segundo, Atos capítulo 2, a partir do primeiro até o versículo 13. Gênesis 11. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. Disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela sua superfície, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos estes que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Amém. Podem sentar, queridos. Os textos que foram lidos falam de dois acontecimentos separados pelo tempo e muito bem separados pelo tempo. Entre um e outro, há centenas e centenas de anos. São acontecimentos que, do ponto de vista da concretude histórica, não se repetem, não se repetiram e jamais se repetirão.
Babel aconteceu uma só vez, historicamente falando. Pentecostes, historicamente falando, aconteceu uma só vez também. No entanto, do ponto de vista existencial, da experiência, da vida, das provas que podemos ter na nossa caminhada como cristãos, Babel se repete todos os dias e Pentecostes também se repete diariamente. Na verdade, o apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 10, ele afirma isso, quando diz, amados irmãos, que os acontecimentos pregressos, as coisas que aconteceram na vida do povo de Israel, e não só na vida do povo de Israel, mas que estão registradas na Bíblia, em todo o Velho Testamento, aconteceram para nosso exemplo, para que nós nos mirássemos nelas, para que nós aprendêssemos com elas, para que as dores não fossem repetidas na nossa existência, se tivéssemos o bom senso de, olhando para a agonia dos que viveram horas de dor, não praticássemos as mesmas faltas e cometêssemos os mesmos pecados que eles cometeram. É assim que surge, não como repetição histórica, mas como perpetuação existencial, o fenômeno de Babel e Pentecostes. É assim que eu posso, deste púlpito, afirmar, sem nenhum medo de errar, que aqui, nesta tarde, há muitos episódios de Babel e muitos episódios de Pentecostes. Há muitos de vocês nesta tarde que vivem Babel, e Deus deseja, é vontade explícita de Deus, transformar esta Babel de sua vida num glorioso e interminável Pentecostes. Amém. Babel significa confusão. Daí veio a palavra Babilônia. É interessante como Deus, não sendo maniqueísta, nem cartesiano, até porque Descartes surgiria muitos séculos e milênios depois da criação, gosta de trabalhar e sempre trabalhou na perspectiva da decisão. A própria palavra traz uma afirmação de Deus em Apocalipse, quando ele diz assim: oxalá você fosse frio ou quente, mas porque é morno, tem esse jogo de cintura, essa diplomacia, de saber se adaptar às realidades, e vive uma vida aí meio camaleônica, que toma a cor do momento, vou vomitá-lo da minha boca. Na verdade, Deus sempre ofereceu ao homem a possibilidade de atar ou desatar, de ser 8 ou 80. E há vários episódios bíblicos que endossam isso. Por exemplo, Josué faz esse desafio lá no vale, quando põe-se diante de Israel e diz: hoje vocês escolham a quem vocês querem servir, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Cada um vai para o lado que quer, cada um segue a cabeça que quer, cada um segue a ideia que quer, porém eu e minha casa seguiremos ao Senhor. Elias, nas alturas do Carmelo, confronta Israel naquela hora memorável e diz: até quando vocês vão cochear, mancar entre dois caminhos, ora lá, ora cá, ora nas trevas, ora na luz, ora com Deus, ora com os demônios, ora no pecado, ora na igreja, ora na fé, ora na incredulidade, ora na frieza, ora no calor. E diz Elias: até quando? Se Baal é Deus, vão com ele, mas se Deus é Deus, vamos com ele, disse Elias. O que Elias estava dizendo é: tomem uma decisão na vida. Não pensem que vocês vão iludir Deus com essa diplomacia, com essa mineirice espiritual, com esta ginga, com este jogo de cintura. Não achem que vocês vão conseguir trabalhar de tal forma as coisas que poderão viver lá e cá, no mundo e na igreja, no sistema e no reino, no pecado e na bênção,
Decidam se o caminho é o mundo, o pecado, se você opta pelos prazeres, pela carne, se você opta por uma vida relativizada, vai embora, diz Elias. Creia no que você crê. Mas se você quer andar com Deus, volte as costas para Baal. Interessante é que Baal era a divindade da fertilidade, representada pela luminosidade do sol. Se vocês creem nessa luz, disse Elias, vão com ela. Eu, porém, vou seguir a Deus. Queridos, Babel e Pentecostes hoje à tarde é isso, de modo simples. Ou nós vivemos Babel, vida de confusão, vida cheia de nós, vida de problemas, vida de guerra interior, ou nós tomamos decisões pertinentes à vontade de Deus e passamos a viver um Pentecostes existencial. Essa opção foi colocada diante de um patriarca também. Jacó teria de um lado a cidade de Ai, que significa em hebraico ruínas, monturo, e do lado oposto Betel, que significa casa de Deus, ou uma ou outra, ou casa de Deus ou ruína, ou casa de Deus ou confusão, ou Babel ou Pentecostes. A grande pergunta desta tarde é: onde você está vivendo? Em Babel ou Pentecostes? Como vai a sua vida? É uma vida confusa? É uma vida de valores que mudam a cada dia? É uma vida vivida na incerteza, no medo, ponteada por alguns poucos e rápidos momentos de felicidade? É impressionante como há pessoas para quem a felicidade é pontual, depende de reuniões, de momentos. Ainda não conseguiram viver a plenitude da felicidade na caminhada diária. E aí é que nós começamos a ver, queridos, a diferença entre Babel e Pentecostes. Babel é desobediência. Se vocês relerem o texto que foi lido há pouco, vocês vão ver que um dos objetivos da construção desta torre era: vinde e construamos uma torre para que estejamos juntos e não nos espalhemos sobre a face da terra. Quando a ordem de Deus era outra: crescei, multiplicai-vos e espalhai-vos sobre a face da terra, enchei a terra. Babel é desobediência, Babel é confrontação consciente com a palavra de Deus. E ninguém em juízo são entra em confronto direto, objetivo, real com a palavra de Deus, porque aquele que sobre ela cair será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será esmigalhado, despedaçado, esmigalhado do ponto de vista emocional, psicológico, espiritual, moral, até mesmo do ponto de vista físico, com doenças e com enfermidades, porque ninguém encontraria princípios eternos em vão, ninguém brinca ou manipula a palavra de Deus em vão. Pentecostes, por outro lado, é obediência. Eles haviam recebido uma ordem que lhes fora dada e que dizia: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. E ficaram. Percebam então que quem vive em desobediência vive o estilo de vida de Babel. Quem vive em obediência vive o estilo de vida de Pentecostes. E não adianta pedir oração para uma vida em desobediência. A oração não vai resolver o problema da desobediência. A confrontação consciente com a palavra de Deus não é anulada, desfeita pelo milagre da oração de quem quer que seja, amados irmãos. É por isso que a Bíblia afirma que o pecado de rebelião é igual ao pecado de feitiçaria. A coisa é séria. Aquele que tem rebeldia consciente, que sabe que o pecado é pecado e dirige-se para ele sabendo quem é o pecado e para onde está indo, diz o escritor aos Provérbios que é semelhante a um boi que é levado para um matadouro, vai e não volta.
fica preso, vai morrendo, vai definhando, porque na sua consciência, ainda que muitas vezes o discurso seja outro, a boca diga amém, aleluia, glória a Deus, graça e paz, o estilo de vida é o contrário de tudo que a boca afirma. E o que Deus espera de mim e de você não é um discurso bonito, é uma vida bonita, é um estilo de vida que lhe agrade, que seja aroma suave às suas narinas, amém? E disse o Senhor Jesus, havia um pai que tinha 2 filhos, e ele disse ao primeiro filho, vai ao campo e acerta com os trabalhadores. E disse o filho, sim, pai, eu irei. Porém não foi. E chamando o segundo, disse a mesma coisa, filho, vai ao campo e acerta com os trabalhadores. E disse ele, eu não vou. Mas depois, arrependido, foi. E perguntou-lhes Jesus, qual dos 2 vocês acham que fez a vontade do Pai? E a resposta óbvia era essa, aquele que disse que não ia, mas foi. Ou seja, este texto é demolidor com relação ao discurso desencarnado, e ele é construtivo e abençoado quando fala de uma vida que, ainda que a boca diga coisas que não são compatíveis com a própria palavra de Deus, no entanto, arrependido vive em santa e bendita obediência. Por isso, nesta tarde, se você vive em desobediência, o seu endereço é Babel. Mas se você quiser viver em obediência, o CEP do seu endereço passará a ser Pentecostes, bendito seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, Babel é soberba. Observem no texto que foi lido o que eles dizem: vinde, construamos uma torre para que estejamos juntos, não nos espalhemos sobre a terra e o nosso nome se torne conhecido. Fama, ibope. Vamos ter pelo menos 15 minutos de fama. Há pessoas que negociam a alma com o diabo para terem o seu instante de fama. Babel é a ilusão da soberba, da autonomia, do eu posso, do eu me viro, eu aguento, pode vir que eu aguento o tranco, que venham. E esta soberba gera uma autonomia maligna, amados irmãos. Esta soberba é o princípio da ruína. A Bíblia diz, a soberba é o princípio da ruína, é a comissão de frente da ruína, é a ala que abre o desfile da desgraça, é a soberba. É quando a pessoa se basta, se acha tal. É quando a pessoa começa a pensar em si mesma como paradigma para os outros, como modelo, como padrão, e começa a ter aquela sensação terrível, dizendo para si mesma, se os outros fossem como eu sou. Babel é soberba. Pentecostes é o oposto, é a humilhação consciente de si mesmo, não do ser humilhado pelo outro, mas de ser humilhado por si mesmo. É o caminho consciente à humildade e à glorificação do nome do Senhor Jesus. Depois da bênção do derramamento do Espírito Santo, Pedro levanta-se, prega com ousadia, com coragem e diz: este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o constituiu Senhor e Cristo, bendito seja o seu nome. Pentecostes é a exaltação de Jesus. Pentecostes é a confissão de que Ele é o Senhor de todas as coisas. Em terceiro lugar, Babel, como o nome já o diz, é confusão, é caos. Há muitas pessoas que olham para a vida e dizem: eu não entendo quanto desajuste na minha vida, parece que eu sou atropelado todos os dias. Eu recebo no gabinete dezenas de pessoas que ali chegam derramando lágrimas grossas, porque questionam-se a respeito de tanta agonia, de tanta desordem, de tanta coisa que acontece na vida que foge ao controle. Isso é Babel. Babel parte-se de uma língua que era uma só, padrão de toda a humanidade, para uma confusão generalizada.
Eu não sei se você já viveu a experiência de estar num país estranho, sozinho e com uma língua completamente estranha. Eu já vivi essa agonia também. Você não sabe nem para onde vai. Não adianta procurar falar. Se a mímica não resolver, só milagre, porque outra coisa não resolve. Mas é difícil. Ao contrário, Pentecostes é união. Babel, eles chegam ali falando uma língua e saem confusos. Imagine você na construção da torre. Estão construindo a torre. Aí lá de cima um pé de um tijolo, o indivíduo joga um balde. Daqui a pouco outro pede uma pá, o indivíduo joga um martelo. Ninguém mais se entende. E quantas vezes Babel se instala dentro de casa? O marido diz uma coisa, a mulher ouve outra. A esposa tenta dizer uma coisa, o indivíduo ouve outra. A cabeça dele está tão cheia de Babel que ele não entende o que é dito. E eu conheci 2 cunhados que quase se mataram, chegaram a empunhar armas, um para atirar no outro, porque o que um dizia, o outro entendia diferente. Aí o outro rebatia, o primeiro ouvia tudo errado. E havia um espírito maligno encarregado, quem sabe, de confundir, de produzir nós na comunicação, criar Babel na intermediação. E esse espírito às vezes se instala dentro de casa, amados irmãos. É o pai que fala, o filho não entende, é o filho que fala, o pai não entende, daí ou partem para a agressão, ou partem para um palavreado de baixo calão, então tornam-se 2 icebergs gelados, já não falam mais, já não se comunicam, porque instalou-se Babel, rompeu-se a comunicação, alguma coisa aconteceu e aquilo que antes era tão bonito, conversas agradáveis, diálogos construtivos, abençoados, de repente são rompidos por uma confusão horrorosa e ninguém mais se entende, a miséria se instala. Pentecostes é o contrário. Ali estão, naquela madrugada, habitantes de vários países que vieram para a festa. Frígia, Panfilha, pessoas que vieram do mundo grego, da cultura helênica. Ali estão pessoas que falam vários idiomas. E de repente, quando Pedro fala, dá-se o milagre. E diz a Bíblia que cada um começou a ouvir na sua própria língua. Observem a beleza da mensagem. Eram línguas diferentes, mas eles ouviam na sua própria língua, havia harmonia. Quando há Pentecostes, pessoas diferentes se entendem, pessoas que são absolutamente opostas se entendem, há unidade na diversidade, não precisa haver massificação, as pessoas entram num processo de comunhão. Enquanto Babel é competição, Pentecostes é comunhão. Você diz amém? Talvez o que nós precisemos mais hoje seja que Jesus transforme a nossa Babel em uma Pentecostes, em um Pentecostes. Em penúltimo lugar, Babel é o homem querendo chegar ao céu. Observe o que diz o texto lido: vinde e façamos uma torre cujo topo chegue ao céu. Só queriam isso, né? Não precisava nem de foguete, né? Iam na torre mesmo. Babel é isso. E há muitas expressões de Babel na vida da igreja. São aquelas pessoas que querem agradar a Deus com o seu esforço próprio. E aí começam as expressões: penitência para cá, pagar o preço para lá. Começa o indivíduo a querer fazer todo tipo de esforço. E essa semana eu disse a uma moça: você vai morrer, porque por mais que você pague, a dívida aumenta, porque você não tem tamanho para pagar a sua conta com Deus. Não adianta, você vai morrer. Ou aceita a graça do perdão, ou morre debaixo da culpa. Babel é o esforço humano. Já disse alguém que religião é o caminho que o homem tenta construir da terra para o céu. E evangelho é o caminho que Deus rasgou do céu para a terra. Quando ele veio, quando ele desceu, quando ele pisou o chão desse planeta, quando ele disse: aqui está o reino de Deus. E lá em Mateus 4, do verso 17 em diante, Jesus diz: arrependei-vos porque é chegado, chegou o reino de Deus. E o reino chegou porque o rei chegou. Amém. Pentecostes
É isso, então veio do céu, como que um vento impetuoso. Bendito seja o nome do Senhor. Já não era mais o esforço para chegar lá. Eu quero lhe dar uma notícia boa. É que você, com todo o seu esforço para agradar a Deus, você está perdendo seu tempo. Se você pensa que você tem cartão de crédito com limite alto para comprar bênção de Deus, desista. Mas eu quero lhe dizer outra coisa. Deus lhe deu um cheque em branco. Preencha pela fé, confiante no que Jesus fez na cruz do Calvário. Em último lugar, Babel é a força do homem e Pentecostes é a força de Deus. A nossa vida, queridos, está num desses dois trilhos. Ou vivemos em Babel, ou vivemos em Pentecostes. Ou vivemos confusos, um dia tendo certeza de que esse é o caminho, no outro já com dúvidas, um dia morrendo de paixão por Deus, no outro morrendo de paixão pelo pecado, um dia achando que esse é o caminho, aleluia, e no outro dizendo isso não vale nada, e começa a achar furos aqui e acolá. Ou vivemos Babel, ou vivemos Pentecostes. A minha pergunta é, onde você se enquadra esta tarde? Babel tem uma estatística macabra. Hoje à noite, mais de 2 milhões de meninas, adolescentes, estarão se prostituindo pelas ruas desse país. Eu fiz um casamento ontem em João Pessoa e conversava com um arquiteto e ele me dizia que esteve na praia, uma praia muito badalada do Rio Grande do Norte, e essa praia hoje é uma das mais vendidas na Europa, e ele está investindo lá porque a construção civil anda muito bem, mas me disse ele, são duas coisas que atraem os europeus nessa praia: turismo sexual e drogas a valer. Babel é a realidade de que até o final do século, 50% dos casamentos estarão destruídos. Babel é a dura realidade de que mais de 50% dos jovens cristãos brasileiros vivem uma vida de impureza. Babel é a dolorida realidade de que 89% dos jovens brasileiros relativizaram todos os padrões de comportamento. Babel é a agonia de afirmar que 5 milhões de abortos são praticados anualmente nesse país, e a grande maioria de forma clandestina e que escapa às estatísticas. E no penúltimo encontro de jovens com Cristo, eu conversei com uma menina de 17 anos que já havia feito 3 abortos na sua vida. Babel é a tristeza de saber que uma criança, meu filho e seu filho, que assista 2 horas de televisão por dia, quando tiver 18 anos já terá ouvido 15.184 piadas sujas sobre sexo. Terá visto 96.798 cenas de nudez explícita. Terá presenciado cerca de 163 mil tiros, bala, e visto mais ou menos 130 mil assassinatos. Isso é Babel. Pentecostes, como diz o texto, se você ler até o fim, é pautado por 4 coisas extraordinárias. Quando houve o derramamento do Espírito Santo, os velhos passaram a falar coisas boas e a louvar a Deus. Já não era mais a turma do gemido nem do reumatismo. Eram velhinhos que sonhavam. Está lá. Pentecostes
A realidade está no texto de meninos e meninas que não estão cheirando cola, mas falando, sonhando com o amanhã. Está escrito. Pentecostes fala não de jovens alugados para o crime, mas de jovens tendo visão do futuro, olhando para frente, tendo perspectiva, vendo amanhã e não matando ou morrendo. Pentecostes fala de filhos e filhas cheios e cheias do amor de Deus. Os vossos filhos terão visões, diz o texto. Até sobre eles, diz assim o profeta, até sobre eles, sobre as crianças, os nossos filhos, será derramado o Espírito Santo. A escolha é nossa. O que queremos, Babel ou Pentecostes? Para onde vamos? Que direção tomamos? Conscientemente, o que queremos da nossa vida? Quero convidá-lo a que curve a sua cabeça. E eu espero que o Espírito Santo, enquanto eu estive aqui falando em tese, tenha levado a palavra ao endereço certo. E você que pode olhar para mim e dizer: pastor, ao meu modo eu tenho minha Babel. Eu vivo a minha Babel. Os negócios estão confusos, é prejuízo para todo lado. Eu que sempre fiz bons negócios, de repente começou a dar para trás. Você que é profissional liberal, olha para mim e diz: a Babel implantou-se na minha vida, de tal forma que os clientes sumiram. Talvez a Babel tenha chegado na forma de uma revolução na família. De repente instalou-se um clima de rebeldia, de discordância. Um fala, o outro não entende. Um conversa, o outro não apreende. Qualquer palavra machuca, qualquer palavra é como fagulha sobre combustível que provoca explosões, quase que combustão espontânea. Babel se instala quando de repente você passa a conscientemente a dar as costas a Deus e a optar pelos prazeres, pelo pecado, por toda forma de perversão que possa haver, para no futuro pagar os tributos mais caros que se pode pagar na vida. Babel se instala quando a fé é sincretizada, quando você abre mão da fidelidade a Deus e se envolve com todo tipo de magia, de ocultismo, de feitiçaria, buscando saídas imediatas para a vida. Babel se instala quando você transforma o seu leito num leito de pecado, de imundície, de afastamento de Deus. Babel se instala quando você começa a viver da aparência, da imagem, deixa de ser o que você é e começa a nutrir a ilusão de que sua imagem é boa para consumo. Eu quero convidá-lo a que nesta tarde você, em nome de Jesus, bote dinamite na Babel de sua vida. Vamos demolir Babel e vamos permitir que o Espírito Santo aqui e agora construa Pentecostes na vida da gente. Eu conheço um homem em Belo Horizonte, conheço há muitos anos, que era uma pessoa de vida cristã boa, abençoada. E um dia, andando pelas ruas, pelas avenidas de Belo Horizonte, mais especificamente na grande avenida Afonso Pena, passou diante de um cinema. Estava escrito ali Roma e os cristãos, e ele disse: o assunto me interessa, eu gosto de ler o Novo Testamento, as histórias, o contexto. Entrou. Era a última sessão daquele filme, e quando o filme acabou, eles entraram com outro filme, sem intervalo, e era um filme de caráter pornográfico. E ele racionalizou e disse: bom, eu já estou aqui, vou ficar para ver como é. Quero ver isso. Até hoje não vi, e ficou. Depois ele saiu do cinema e caminhou um pouco, e ao virar a esquina, ouviu uma voz feminina que lhe chamou,
olhou para o lado, era uma mulher loira, bonita, que lhe fez uma proposta, e ele ainda tentou reagir, mas estava minado nas suas energias por uma estratégia maligna que vinha lhe arrancando as forças. E esse moço envolveu-se, entrou numa vida de turbulências e perdeu a fé, perdeu a família, perdeu os bens e perdeu a saúde. Começou a achar que os cultos eram compridos, que os bancos da igreja eram duros, que os sermões eram chatos, que o louvor era ruim. Começou a descobrir defeitos na vida de um, na vida de outro, a apontar falhas e buracos na vida dos irmãos. Quando menos esperou, esse moço estava na sarjeta, jogado, como uma laranja que houvesse sido chupada e o bagaço jogado fora. E ali, na sarjeta, ele começou a lembrar da Babel que ele instalou na sua vida. Tudo do exercício da vontade, das escolhas. Humilhou-se, chorou, clamou, pediu perdão, e Deus, que faz o que ninguém faz, porque até os bagaços que o diabo dispensa, Deus recolhe e reconstrói. Tomou a vida daquele menino e ele começou a ser restaurado. A família, os negócios, os bens, os amigos e a fé. E Pentecostes instalou-se na vida dele. Hoje é um pastor e pregador do Evangelho libertador do reino de Deus. Deus pode e Deus quer. Não brinque com Babel. Eu conheço uma pessoa que foi meu amigo de juventude. Tornou-se um dos empresários mais ricos do seu estado. E começou a brincar com Babel. E no espaço de 2 anos, perdeu a saúde, a família e todos os bens. Ainda hoje eu olho para trás e acho inacreditável. Como é que se pode perder tanto em tão pouco tempo? Mas Babel, querido, significa confusão. É o caminho da ruína. Por isso, eu quero orar agora por aqueles que dizem: Senhor, livra-me de Babel. Eu quero Pentecostes. Livra-me da confusão, da desobediência, da soberba, do esforço para chegar ao céu. Eu quero receber de Ti, eu não quero daqui para lá, eu quero de lá para cá, em nome de Jesus. Os que querem isso e decidem que assim será, eu quero que fiquem agora de pé, em nome de Jesus, e nós vamos orar para a glória do Senhor. Amém. Feche os seus olhos e conscientemente repita comigo assim, diga: Senhor Jesus, eu agora conscientemente rejeito Babel, rejeito a confusão, rejeito a desobediência, rejeito a soberba, rejeito o esforço próprio para chegar a Ti, e abro o meu coração para que nele aconteça um novo Pentecostes. E hoje eu saia daqui para ser obediente, acabar com confusões, viver em humildade e, sobretudo e acima de tudo, em fidelidade a Ti.
conserta a minha vida, destrói toda Babel, em nome de Jesus. Amém. Que seja assim, Senhor, para a glória e para o louvor do teu nome. Amém.